Raça rubro-negra sobe o tom com o elenco do Flamengo e detona a arbitragem. Diretoria do Flamengo tomará atitude em relação ao caso Wallace e Ian. Meu Deus do céu. Pedro não é prioridade de Felipe Luiz no Flamengo e Zinho, ex-jogador do Flamengo, Palmeiras, né, critica a decisão. Ele que é comentarista hoje, né? Flamengo versus Racing, preços de ingressos revoltam a nação. Pô, vamos cobrar mais barato aí, né, meus amigos? Preterido por Felipe Luiz, Pedro tem menos minutos que Pulgar lesionado e nomes que até já deixaram o Flamengo. Isso é um absurdo. Palmeiras, Brasileirão e Libertadores preocupam e Flamengo precisa acabar com oscilação, diz comentarista. Vamos ver aí quem é que tá falando do Flamengo, hein? Flamengo e Libra. Reunião do Conselho Deliberativo promete esclarecer essa disputa. São muitas e muitas informações, rapaz, que eu tô trazendo para você, guerreiro do Flamengo, do Mengão. Mas antes de seguir, eu gostaria de te pedir, na humildade, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal. Irmão, e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido, do malvadão, do Mengão. Lembrando que quando você faz essas 3 ações aí, irmão, curtir, comentar, se inscrever no canal, compartilhar, falei 4 até, né? Você ajuda demais a gente crescer cada vez mais aqui nesse canal aqui do YouTube. Lembrando que você passa a fazer parte dessa nação. Eu e você possuímos o quê? DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos começar aqui com as notícias desse dia maravilhoso, dia 7 aqui de outubro. Vamos lá. E a raça rubro-negra, hein? Meus amigos, a nossa organizada tá botando quente aí pra cima do elenco do Flamengo e também falou sobre a arbitragem. Teve uma nota oficial e a gente vai ver junto aqui essa reportagem falando sobre a raça rubro-negra. Vamos lá. Na noite desta segunda-feira, ontem, né, hoje é terça-feira, ontem, dia 6, a raça rubro-negra, uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, publicou uma nota oficial em tom de cobrança e protesto. Certíssimos, né? Mirando em 2 alvos principais: a apatia do elenco profissional e a qualidade da arbitragem desse Brasileirão 2025. O comunicado divulgado nas redes sociais da organizada separa as críticas em 2 frentes. A primeira é direcionada para dentro de casa, isso mesmo, classificando a performance do time nos últimos meses como intolerável. Você escutou isso? Intolerável, meus amigos. A torcida argumenta que com a estrutura de ponta oferecida pelo Flamengo e o alto investimento no plantel, a queda de rendimento é injustificável e de responsabilidade direta dos atletas. Estão certíssimos. A nota critica o que chama de apatia manifestada pelos jogadores nas últimas partidas e cobra diretamente o departamento de futebol, citando o diretor José Boto e o treinador Felipe Luiz. O ponto central da insatisfação é a percepção de que os atletas vêm demonstrando algo inaceitável para a torcida: falta de raça. E eles estão mentindo? Não estão mentindo. A torcida está certíssima, a nossa torcida organizada, raça, está certíssima. A organizada exige que a presidência do clube transmita o descontentamento ao elenco e cobre uma mudança de comportamento imediata. Falando sobre a arbitragem, tá? Num segundo momento, a nota se volta contra a arbitragem brasileira. Sem isentar o time da culpa, né, pelo mau momento, a raça rubro-negra denuncia o que considera um sistemático e repugnante quadro de falhas, cujos beneficiados, segundo o texto, têm a cor da camisa muito bem definida, né? Eu não vou nem falar aqui. A organizada afirma que os árbitros assumiram um protagonismo desse espetáculo burlesco que se tornou o Campeonato Brasileiro. Palavra até difícil aí, né? E que o esporte nacional está refém de um sistema inescrupuloso e deliberado de interveniência nos resultados. A nota ainda finaliza exigindo uma revisão rigorosa nos quadros de arbitragem, né? E defendendo a profissionalização da categoria como única saída para o futuro mais respeitável para o futebol do país. Estou com eles. E você, torcedor?
Deixa eu ver nos comentários o que achou da nota da raça rubro-negra. Diretoria do Mengão tomará atitude em relação ao Wallace. Vamos ver a reportagem e vamos ver se a gente concorda com tudo. Vamos lá, vem comigo. O jovem atacante, o Wallace, de apenas 20 anos de idade, não passará impune pela expulsão infantil no jogo entre Flamengo e Bahia no último domingo, dia 5, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, a diretoria do clube decidiu punir o jogador pelo seu descontrole em campo, que resultou em 2 cartões amarelos totalmente evitáveis em um intervalo de apenas 10 minutos. De acordo com as informações apuradas pelo jornalista, a punição não será um afastamento do elenco principal, mas sim uma advertência formal. Menos mal, né? A medida visa a conscientizar o atleta sobre a gravidade de seu erro. Eu vi o paparazzo rubro-negro, eu vi também o porteiro, acho flamenguista, né? Alguns influencers lá do YouTube, do Instagram, ou aqui do Instagram, depende de onde você está vendo, né? É um referencial, mas dizendo que ele ficaria sem jogar, né? Sem atuar esse ano todo de 2025. Mas isso eu acho que seria completamente errado, equivocado por parte da diretoria do Flamengo, da comissão técnica, né? Mas agora, isso aqui eu acho que é interessante, tem que ser chamada a atenção e vamos ver o que fala mais aqui. A responsabilidade dele contra o Bahia não ficará sem algo a fazer pela diretoria. Ele será punido pela diretoria. Quando eu falo punido, não é que vai ficar afastado, ele vai receber uma advertência, esclareceu o jornalista Vene Casagrande, tá? O processo de orientação ao jovem talento envolverá conversas sérias com figuras importantes do clube, incluindo o técnico Felipe Luiz, que buscará alinhar a conduta do atleta às expectativas do Flamengo. Vene Casagrande ainda disse, Felipe Luiz vai conversar com ele e tentar fazer o jogador entender o erro, o tamanho do erro, né? Ele errou feio, disse Vene Casagrande. Agora, vamos lá. Eu também vi saindo algumas notícias que o Wallace receberia uma multa, né? Uma multa aí de um percentual do seu salário, porque está no estatuto do clube. Eu penso no seguinte, eu e vários outros, tá? Que já falaram sobre isso. Vai multar o garoto? Tá certo. Multa o Danilo, tá? Multa Léo Pereira em alguns jogos, tem que multar, sei lá, o Alexandre, sabe ou não? Se vai começar a multar um jogador que errou, tem que multar todo mundo. Você não pode pegar alguém para Cristo, ou como Judas, né? Apesar dos nomes serem totalmente opostos, Cristo para mim é meu Salvador e Judas foi quem traiu Jesus, mas só como exemplo, você vai pegar alguém para crucificar ou para esculachar, como o pessoal faz com Judas, você tem que pegar todos os outros. Então não dá para tratar só de um. Pedro não é prioridade de Felipe Luiz no Flamengo e o Zinho, comentarista, critica a decisão. Vamos ver a reportagem aqui, Tal como o Flamengo, né, como um todo, tal qual o Flamengo como um todo, Pedro não passa por uma boa fase. Há 5 jogos sem marcar, o atacante tem sido questionado. Alternando entre banco e titularidade, segundo análise de Zinho, o camisa 9 não parece ser prioridade para o técnico Felipe Luiz. Para o ex-jogador, está nítido que Pedro não é a primeira opção do Felipe Luiz. Mesmo após imbróglio, né, resolvido entre os dois e uma minutagem maior do atacante, o técnico não enxergaria como titular, na visão do Zinho. Palavras dele. Acho que é nítido que o Pedro não é a primeira opção do Felipe Luiz. Na minha visão, analisando, o Felipe Luiz não tem o Pedro como titular no time dele, disparou o Zinho. Para o comentarista, Felipe Luiz tem priorizado por atacantes de lado no seu sistema. Assim, Zinho enxerga Pedro como terceira opção para o Felipe Luiz. E aí, galera? Nos últimos 5 jogos, o P9 foi titular em 2, sendo que contra o Bahia teve que sair aos 10 minutos por conta da expulsão do Danilo. Olha o Zinho falando ainda, as opções são sempre os jogadores de lado, de velocidade, que fazem marcação-pressão. Não é a característica do Pedro, e o Pedro fica como a terceira opção. Olha, Zinho agora vai criticar, vamos ver aqui as críticas dele. O Zinho critica as escolhas de Felipe Luiz e a falta de sequência para Pedro. O ex-jogador sai em defesa do atacante. Segundo ele, o camisa 9 não tem culpa da falta de gols ou do nível de atuação, tá? Já que o técnico opta por outra formação. Isso é importante.
Isso é interessante, ó. Palavras do Zinho. Eu não concordo, acho que o Pedro acaba com isso não tendo uma sequência. E aí vem uma cobrança em cima do Pedro. O Pedro não está fazendo gol e o Pedro não está jogando bem, mas é o treinador que tem optado por outra formação, analisou o Zinho. Além disso, Zinho também criticou as escalações e substituições do Felipe Luiz. O comentarista diz que o técnico faz um bom trabalho, mas nos últimos jogos tem errado. Para ele, as movimentações que o comandante rubro-negro está fazendo não geram efeito e o time não corresponde. É isso. Eu concordo plenamente com o Zinho. O Felipe Luiz tem evitado escalar o Pedro e quando escala, irmão, bota o cara numa formação tática ali que não dá para o cara jogar, quer que o cara fique correndo o tempo todo atrás de bola. E não é característica do jogador, o cara é matador, é fazedor de gol, é homem ali, ó, de área. E aí, meus amigos, querem cobrar o Pedro, né? Apesar de que, como já falei, ele em 17 jogos fez 14 gols. Mas fica difícil. Nesse time do Felipe Luiz, do jeito que ele quer que o time jogue, né? A gente vê o Pedro na sua melhor fase, na sua melhor no seu melhor rendimento, né? Lembrando que o Felipe Luiz fala dele, né? Ele disse que montaria um esquema para o Pedro jogar, por ser o melhor 9. Mas, de fato, não é isso que a gente vê durante os jogos, não é isso que a gente vê nas falas dele. Ele se perdeu durante essa viagem, né? E, de fato, ele sempre cai em contradição quando o assunto é Pedro, é o Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa reportagem aí, sobre a crítica do Zinho, sobre a minha crítica também. O que você acha disso tudo? O que você acha? O Pedro deveria ou não ser titular desse time do Flamengo? Flamengo e Racing. Preços dos ingressos revoltam com certeza a nação. A divulgação das datas de vendas e preços dos ingressos para o Flamengo e Racing pela Libertadores revoltaram parte da nação. Com entradas mais baratas a R$ 350 para o público geral, considerando inteiras, tá? Os torcedores ficaram muito irritados e questionaram não só a decisão, mas a atmosfera do Maracanã para a partida. Afinal de contas, não é de hoje que a torcida apresenta perfis bem diferentes a depender da faixa de preço. Com ingressos mais acessíveis, a tendência de festa é sempre maior, né? Com o público normalmente bem mais engajado. Quando os valores sobem, porém, o histórico recente tem sido bastante questionável, com vários desses aspectos sumindo. Gente, não tem jeito, cara. Quando você bota o ingresso mais barato, torcedor, meu irmão, aquele que vibra, aquele que canta da torcida organizada, né? Com a torcida organizada, esse cara vai pro estádio. E vou falar, o pessoal mais pobre, meu irmão, tá? Como eu. Agora, quando você coloca uns ingressos, pô, meu irmão, caro pra caramba, que, pô, é quase metade, né, é um quarto do salário mínimo da população, como é que o camarada vai pro estádio? E aí você começa a limitar, irmão, botando o quê? Só os elitizados. E às vezes esse cara mais elitizado, ele vai ali, irmão, ele nem gosta de suar no estádio, ele não gosta de cantar, ele gosta só de ver o jogo. E aí o apoio à torcida, o apoio ao time, ele fica limitado, né? Vamos lá, ó. Com isso o preço irritou bastante uma parcela considerável da torcida que se sentiu excluída de um momento decisivo do Flamengo nessa temporada, né? Até para os sócios torcedores o valor é relativamente alto, tá? Com o mais barato a R$ 87,50, sem meia. Além da nação, até torcedores de outros times manifestaram indignação com os preços. E aí, galera, o que você acha disso aí? Esse ingresso, caro demais, R$ 350. Você acha que é justo para com a torcida do Flamengo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Sempre importante te ouvir. E o Pedro, hein? Voltando a falar dele, Pedro tem menos minutos que Pulgar, que está lesionado, ó, há um tempão, e nomes que já deixaram também o Flamengo. Vamos ver aqui a reportagem. É fato que o Pedro já não tem o mesmo prestígio de antes, com o Felipe Luiz, tá? Com o Felipe Luiz, o centroavante faz uma temporada de menos oportunidades do que o esperado para um jogador deste calibre. E eu acho isso um absurdo. A lesão atrapalhou, tirando o camisa 9 de parte da temporada. Mas, mesmo depois do seu retorno, os minutos dados ao atacante são aquém, né? Abaixo do esperado. Vamos ver aqui, ó.
Pedro tem menos minutos que Eric Pulgar. Vamos ver. O atacante do Flamengo ainda não alcançou nem a minutagem do chileno Eric Pulgar na temporada. O volante estrangeiro fraturou o 5º metatarso do pé direito e não joga desde a derrota por 4-2 para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Mesmo sem jogar, Pulgar ainda soma 1.993 minutos na temporada. A minutagem é maior que a de Pedro, que tem 1.628 minutos no ano. Pedro é só o 13º jogador do Flamengo nessa lista, desconsiderando nomes que já até foram embora, saíram do clube. Considerando as saídas, só para você ter noção, ele é o 15º. Vale salientar que Eric Pulgar tem menos jogos, são 26 partidas no ano contra 34 do Pedro, tá? Mesmo com mais partidas, o camisa 9 tem 365 minutos a menos de que Pulgar, que está lesionado. Isso mostra que quando está em campo, Pedro não fica tempo suficiente para fazer a diferença. Que ridículo, seu Felipe Luiz. Que ridículo, hein? Vamos ver aqui, ó. Gerson e Wesley, que já deixaram o Flamengo, também estão na frente de Pedro. O atacante do Flamengo perde ainda para esses dois nomes. O Wesley, que foi para Roma, e o Gerson, que foi aí para o Zenit da Rússia. Muito louco, né, meu irmão? Caraca, só pra gente ter noção aqui, ó. Pedro, para finalizar, supera reforços do Flamengo, mas perde em média para Jorginho, Samuelino e Saul. Ou seja, cara, eu não vou falar mais nada. Ó, Jorginho tem em média 78 minutos por jogo. Saul, média de 72 minutos por jogo. Samuelino, 70. E o Pedro fica em média por jogo apenas 48 minutos. E eu te pergunto, é justo isso? O cara quer ter um time vencedor. É muita palhaçada, meu irmão. É muito mimo, né? A gente muito mimada, porque, porra, tu discutiu, teve um problema com o cara, resolveu, mano, bota o cara pra jogar, ele é o melhor 9, o melhor centroavante do Brasil, mas fica nessa brincadeira e quem é prejudicado é o Flamengo. Deixa sua opinião nos comentários sobre a minutagem do Pedro. Flamengo versus Libra. Reunião do Conselho Deliberativo promete esclarecer essa disputa. Que disputa é essa? A judicial, né? Vamos ver aqui, ó. O Conselho Deliberativo do Flamengo realiza nesta terça-feira, hoje dia 7, a partir das 18 horas, uma reunião para discutir a disputa judicial com a Libra. A sessão deve abordar os motivos que levaram o clube à justiça e os próximos passos, além das recentes acusações feitas por dirigentes de outros clubes e por membros da imprensa. A expectativa é de que o encontro sirva para detalhar o posicionamento jurídico do Mengão, esclarecer dúvidas e reforçar o entendimento da diretoria sobre o estatuto da Liga. Dentro do clube, a expectativa de que BAP detalhe o andamento do processo judicial e da liminar para bloquear os repasses que o bloco tenta derrubar. A diretoria também deve se posicionar aos sócios, né, sobre as declarações de dirigentes de outros clubes, em especial Leila Pereira, Carminha ou Bruxa do 71. Nas últimas semanas, a presidente do Palmeiras criticou publicamente a postura do Flamengo e prometeu até processo. Que ridículo. Outro ponto que desperta atenção é a possível manifestação de ex-dirigentes, né, membros da antiga gestão que costumam comparecer às reuniões do COD. São aguardados e também podem ser questionados. Vai lá, Landim, tem que aparecer, hein, Landim? Vamos aqui entender rapidamente o que levou o Flamengo à justiça aí nessa disputa judicial. Vamos lá. O conflito entre Flamengo e Libra começou após a Liga alterar o modelo de divisão da parcela de 30% das receitas de TV, correspondente à audiência, né? Essa fatia representa cerca de 309 milhões por temporada e é parte variável do acordo de direitos de transmissão. A disputa não envolve o contrato com a Globo, tá? O foco agora está na interpretação do Estatuto da Libra e na forma como a divisão da parcela de audiência deve ser calculada entre os clubes. Segundo o entendimento do Flamengo, o percentual de audiência precisa considerar o peso de cada plataforma. É claro, né? Como TV aberta, fechada e streaming. Já a Libra defende que há uma definição e caso não fosse possível fazer o cálculo, a emissora não conseguiria efetuar o primeiro pagamento. Essa divergência levou então o Flamengo a acionar a justiça. Em 25 de setembro, o clube obteve uma liminar, né, que bloqueou 77 milhões pagos pela Globo aos integrantes do bloco. O Flamengo sustenta que a mudança do critério de rateio foi feita sem a unanimidade prevista no Estatuto da Liga.
Segundo o clube, se o caso já estivesse definido, como afirma a Libra, não haveria motivo, né, para realizar uma Assembleia Geral em agosto para votação. Lembrando que o Fla e Volta Redonda votaram contra a Libra, nesse caso. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Infelizmente o vídeo está acabando, mas eu gostaria de pedir o seguinte: se você não deixou aquele like maroto nesse vídeo, já vai deixando o like. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do maior do Brasil, do nosso Flamengo, irmão. Lembrando que você é muito importante aqui pra gente, né? E você, cara, ajuda demais a nação a crescer quando compartilha, curte, comenta. Se não é inscrito, se inscreve, tá? Eu e você possuímos o quê? O DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras. Para sempre, Flamengo.